8 dicas para você parar de comer doces ou então diminuir muito o consumo. Qual a importância desse vídeo? Por que você deve prestar atenção e fazer todas as dicas? Porque se você evitar ou diminuir o consumo de doces, de carboidratos simples, você vai ter uma série de benefícios metabólicos, como uma melhora no açúcar no sangue, melhor controle do diabetes, da gordura no fígado, uma redução dos triglicerídeos. São vários benefícios e várias doenças que você consegue só diminuindo o controle de doces, que você consegue melhorar. Então presta muita atenção, porque no final, para os mais engajados, eu vou te falar uma outra dica, além dessas 8, que eu faço e que me ajuda muito. Bom, vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Não, 9 mil likes. Como são 8 dicas, mais uma dica bônus, então 1000 likes para cada dica. E qual é a primeira dica? Número 1, retirar gradualmente, de pouquinho em pouquinho. Se você tentar, de uma hora para outra, fazer uma mudança brusca, não vai funcionar. Isso já é comprovado. A sua taxa de sucesso é muito maior se você, a cada semana, reduzir um pouco. Por exemplo, um exemplo clássico aqui do café. Se você utiliza café com açúcar, então, na primeira semana, você vai retirar 25%. Um quarto do que você utiliza, por exemplo. Na segunda, você vai colocar metade. Na outra, 25%. Então, você vai demorar para tirar o açúcar do café 4 semanas. Só para você ter uma noção do tempo para o seu corpo se adaptar. Senão você não vai conseguir uma mudança muito drástica na alimentação. Por mais que pareça uma coisa fácil, é só tirar o açúcar. Não é. Então, primeira coisa, tenha em mente que você tem que aplicar essas dicas durante semanas. Eu, por exemplo, eu colocava 2 colheres de açúcar no café. Agora eu não consigo tomar mais nenhum tipo de bebida adoçada. Se você me servir café com um pouquinho de açúcar, eu já não tomo, porque eu não consigo mais. Isso acontece com muitas pessoas. E você? Você coloca açúcar no café ou você toma café amargo, que nem eu? Escreve aqui nos comentários. Ou se você coloca adoçante. Será que adoçante é bom ou ruim? Eu vou falar nesse vídeo também. Número 2, adicione fibras, como chia e linhaça. Porque elas aumentam a sua saciedade. Se você estiver mais satisfeito, mais saciado, você vai comer menos. Você vai conseguir ter maior controle das coisas que você vai comer também. Vai conseguir dizer não mais facilmente para os doces, por exemplo. E o segundo grande benefício das fibras é que elas diminuem o índice glicêmico dos alimentos. O que é o índice glicêmico? Quanto que aquele alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue. Se aumenta muito o açúcar no sangue, a glicemia, você vai ter que fazer um pico de insulina para compensar isso. E do ponto de vista metabólico não é interessante. Então, adicione fibras. E quem tem divertículo, será que pode utilizar? Vocês sempre comentam muito isso. Pode sim, é um grande mito que quem tem divertículos não poderia utilizar fibras. Pelo contrário, além de reduzir o risco de câncer de intestino, também pode reduzir a chance de você ter uma crise de diverticulite. Então as fibras fazem bem para o intestino, não precisa ter esse medo. Isso é uma coisa que nós acreditávamos há muitas décadas, mas já foi comprovado que não. Você vai ter que fazer uma restrição só se você estiver no momento com diverticulite, com uma crise. Aí sim você vai ter que fazer uma dieta especial. Caso contrário, só por ter divertículo não é uma contraindicação. E também vocês falam da aveia. E aí, será que a aveia é bom ou ruim para quem quer reduzir a quantidade de açúcar? Porque quando eu falo açúcar, eu também me refiro a carboidratos simples, tá bem? Como batata inglesa, como farinha, como massa. Então, para quem está cuidando e quer reduzir a quantidade de açúcar, a aveia não é interessante. A aveia tem vários benefícios metabólicos, como a redução do colesterol, mas para esse lado do açúcar no sangue, da glicemia, dos triglicerídeos, por exemplo, o consumo de aveia não é interessante. É melhor você optar por chia e linhaça para adicionar fibras na sua alimentação. Número 3. E essa dica aqui
eu não consigo entender porque a maioria das pessoas não faz, que é muito simples e muito fácil de você realizar, não custa nada, que é a ingestão de água. Se você estiver hidratado, além do seu corpo funcionar de maneira melhor, muitas vezes, quando você está desidratado, o seu cérebro confunde o estímulo da sede com o da fome, você acaba comendo mais. Então, qual seria uma ingestão adequada de água? Pelo menos 30 ml por quilo de peso. Por exemplo, uma pessoa que tem 70 quilos vai ter que tomar, em média, 2 litros e 100 ml de água, dividido em 4 e 5 vezes. O que é muito simples, é fácil de você conseguir executar e realmente pode te ajudar. Então, vale a pena essa dica aqui. É fácil. Se você quer começar, começa por essa então. É a dica mais fácil e não custa nada. Número 4. Não ter doces em casa. Essa dica aqui pode parecer simples, mas também, na hora da execução, é difícil, porque você tem que se programar. Vai na geladeira, vai na despensa. Você tem algum açúcar ali? Então, tenta retirá-lo. Por quê? Porque muitas vezes você vai estar naquele momento de fraqueza, você vai estar ali na tentação. Eu vou pegar só hoje, amanhã eu começo. Então, vai impedir que você consiga atingir os objetivos, que você evite. Porque se você não tiver na despensa, por exemplo, se você tiver que sair para comprar, muitas vezes vai ser tarde, muitas vezes você vai conseguir, não, peraí, eu estou com esse objetivo de parar de comer doces. Então, vale a pena você revisar a sua casa. E também, muito importante aqui, ter o apoio da família, das pessoas que moram junto. Eu estou tentando reduzir o consumo de doce. Você pode colaborar, pelo menos nesse momento, no momento inicial. Então, conversa com a sua família, conversa com as pessoas que moram junto, porque não adianta. Você está tentando, você está se esforçando, principalmente no início, que é mais difícil, e aí o pessoal aí fica fazendo churros, fica fazendo bolo de morango, doce de leite, não adianta, não vai funcionar. A chance de você não conseguir dizer não é muito alta. Então, evite ter doces em casa. Número 5, se você realmente não consegue, por exemplo, tomar o café sem açúcar, se você já tentou, se você fez essa redução gradual, se você não consegue se adaptar, o uso de adoçantes naturais é sim uma alternativa, como estévia, xilitol e eritritol. Por quê? Porque os adoçantes naturais não tem nenhum estudo que relaciona ou que tenta relacionar com o aumento do risco de câncer. Então não precisa ficar com medo de consumir estévia, se você realmente precisar ou fizer muita questão. Tem alguns vídeos circulando falando que pelo fato de ser doce, se você utilizar um adoçante natural, por exemplo, só por causa disso poderia gerar um pico de insulina ou aumentar o açúcar no sangue, a insulina aumentaria no corpo. Isso é totalmente mentira, tá bom? Nenhum estudo provou isso. O que aumenta o açúcar no sangue e causa o pico de insulina é justamente a ingestão de doces e não da sensação doce na boca. Beleza? Então não precisa ficar com medo. Número 6. Quando você for se servir, pegue primeiro a proteína. Você vai se servir, você vai comer a proteína e depois você vai complementar. Também funciona, porque vai impedir que você pegue mais coisas do que você consegue comer. Que você pegue várias colheres de arroz ou de massa, por exemplo. Você vai conseguir evitar o consumo de carboidratos. Porque se você deixar para comer depois, você já vai estar um pouco satisfeito, você já vai ter comido a proteína. O que acontece muito? Eu sei que já foi o seu caso, porque todas as pessoas já fizeram isso. Você vai servir, está com fome, você acaba servindo em excesso, e quando você está comendo, você percebe: eu não devia ter me servido tanto. E o que acontece? Você acaba comendo. Agora eu não vou colocar fora, não vou desperdiçar comida.
não tem como colocar essa comida boa aqui fora. E aí você acaba comendo mais do que deve. Então, dessa maneira você consegue evitar que isso aconteça. Número 7, conhecer os alimentos. Por exemplo, tapioca. Você acha que é um alimento que tem muito ou pouco açúcar? É um alimento que tem muito. Então, você deve evitar. Você está tentando reduzir os carboidratos simples. Barrinha de cereal. Aquelas bolachinhas que até mesmo no rótulo está escrito que são saudáveis. Você acha que tem muito ou que tem pouco? Também é um alimento que tem uma concentração grande de açúcares. Então você precisa conhecer os alimentos de maneira fácil, extremamente fácil, é olhando o rótulo. Se tiver carboidratos, açúcares, uma alta concentração, uma carga maior de açúcares, por exemplo, esses alimentos você vai evitar. Se você quiser que eu faça um vídeo só com os alimentos que parecem saudáveis, mas que não são, escreve nos comentários que eu preparo, e aí fica mais fácil de você aprender também. E a dica número 8, evite recompensas. Muitas pessoas colocam como recompensas, é assim do eu mereço. Eu vou comer esse bolo porque eu mereço. Eu vou vou colocar açúcar porque eu mereço. O que acontece? Você acaba ligando o merecimento com açúcar, por exemplo. Então, tem que evitar colocar um açúcar como um prêmio. Não faça mais isso, não coloque como recompensa. Você vai ver que também é uma forma de reduzir o consumo de açúcar. E eu falei que ia dar uma dica bônus. Qual é essa dica bônus que eu faço? Eu coloco uma pitadinha de canela. Por exemplo, no café. Pego o café expresso, coloco uma pitadinha. Não estou falando de canela em cápsula, ou você colocar uma quantidade muito grande de canela achando que isso vai fazer. Só isso vai fazer diferença. Não é isso. É aquela pitadinha assim, bem pouquinho, já consegue fazer com que eu limite muito o consumo de doces, de carboidratos simples. Em algumas situações, como na gestação, aí sim você deve evitar o uso de canela. Mas em pequenas doses, como é o caso que eu estou falando aqui, não tem nenhum estudo que liga o consumo de canela com uma alteração na coagulação ou então com um prejuízo para o fígado. Não tem problema para o fígado. Os problemas são quando você ingere uma dose muito, muito alta. Não é o caso aqui, tá bom? Então um pouco de bom senso no consumo da canela e evite também suplementos, cápsulas que você nem sabe o que tem dentro. Qual nota você dá para esse vídeo? De 0 a 10. Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. De qual cidade você fala? Qual parte do mundo que você está assistindo? Eu sou de Porto Alegre. Escreve aqui a sua cidade, que eu sempre gosto de ler. Já que eu falei sobre a redução do consumo de doces, tem um vídeo que eu dou 12 dicas para controlar melhor o açúcar no sangue, para ter o melhor controle do diabetes, que é fundamental que você assista também. Se você já viu esse vídeo, ou se você não tem diabetes, quer saber sobre gordura no fígado, nesse vídeo aqui eu também falo sobre isso. Falo os melhores e os piores alimentos para quem tem gordura no fígado. Eu tenho certeza que você vai gostar e que vai te ajudar. Um abraço!